E a gente começa o Sempre Bem de hoje falando sobre um dos métodos contraceptivos mais utilizados pelas mulheres, o DIU. Mas as dúvidas sobre esse procedimento, gente, ainda são muitas. É por isso que a gente preparou uma matéria bem esclarecedora sobre esse assunto. Confere aí. DIU, dispositivo intrauterino. É um pequeno objeto de plástico em formato de T inserido no útero para atuar como contraceptivo. Os DIUs são divididos em hormonais e não hormonais. Então, o DIU hormonal é um DIU que vai permanecer por até 5 anos no corpo dessa mulher. Ele provoca alterações dentro do endométrio, dentro do útero dessa mulher. Um dos mecanismos de ação dele é deixar esse endométrio sem conseguir crescer e produzir essa menstruação. Cerca de 70% a 80% delas ficam sem menstruação total. Diferentemente do DIU hormonal, os DIUs não hormonais, eles modificam também o endométrio, mas não dessa maneira de deixar ele atrófico, sem produzir o sangue. Ele mantém essa produção endometrial de sangue, mas o mecanismo é gerar uma atividade inflamatória dentro do útero, dentro desse endométrio, além de modificar também o muco cervical. Então ele tem, no final das contas, uma ação inflamatória e uma ação até espermicida. Então ele não vai deixar que esse espermatozoide consiga ascender dentro do útero e sobreviver dentro desse local. Tayane começou a usar o anticoncepcional muito nova, já na primeira menstruação por conta de cólicas intensas. Depois de um tempo, o medicamento passou a não fazer mais efeito. A solução foi trocar de método contraceptivo. Eu comecei a usar anticoncepcional muito nova, já na minha primeira menstruação por conta de problemas mesmo que eu tinha. De passar muitos dias, de sentir muita cólica, de infelizmente ter que ir parar no hospital, já desmaiei algumas vezes por dores e tal. E o meu médico começou a usar mesmo a pílula anticonceptiva. Mas passei mais ou menos de 6 anos, quase 7 usando. E de uns tempos pra cá, infelizmente, ela já não estava mais fazendo o efeito normal que ela deveria fazer, de regularizar a minha menstruação e tal. E aí acabou que voltou tudo aquilo de novo. E o médico, já por ter tentado outros métodos de hormônio, já tomei vacina também e tal, resolveu entrar no método do DIU. Há 3 tipos de DIU no mercado, por isso é preciso avaliar junto com o médico qual o ideal para cada paciente. Um deles é o hormonal e outros 2 que têm a vantagem de não levar hormônios, o DIU de cobre e o DIU de prata. Mais modernamente, existe um outro tipo de DIU, também não hormonal, que existe uma adição de prata. Então a adição de prata a esse dispositivo promete diminuir esse processo inflamatório intenso que algumas mulheres têm, e aí a gente não veria uma cólica mais abundante e um sangramento menstrual mais elevado, um fluxo mais elevado. O período de duração de cada tipo é diferente. O DIU hormonal dura 5 anos e o não hormonal dura 10 anos. Segundo o Ministério da Saúde, apesar da grande procura, menos de 2% das mulheres férteis fazem uso do dispositivo. Mas nem todas as mulheres podem colocar o DIU. Não devem colocar pacientes, por exemplo, que têm algumas anormalidades no próprio útero. Um útero de formato diferente, por exemplo, um útero bicorno, um útero de Delfo, isso é contraindicado colocar, porque essa anormalidade na própria anatomia do útero faz com que os dispositivos, qualquer um que a paciente queira, não se adapte, não se acomode naquele útero. E se ele não se acomodar, aí ele não vai ter a eficácia garantida, né, como se uma paciente que não tem uma cavidade uterina alterada. E quem pode colocar? Pacientes que ainda não tiveram filhos, por exemplo, pacientes jovens, mas que já iniciaram sua vida sexual. Pode colocar. É um mito dizer que aquela paciente jovem não pode porque nunca teve filhos. Ela pode. Mas e quando o assunto é a fertilidade da mulher? Após retirar o DIU, ela fica comprometida?
tirou o método, tirou o DIU e a sua fertilidade retorna ao normal. Será que houve alguma mudança na vida da Tayane? Regularizou, eu não sinto mais tanta cólica. Na realidade, eu nem sinto cólica, para ser bem sincera. Só aquele incômodo normal mesmo do meu período menstrual, mas cólica mesmo eu não sinto. Graças a Deus, porque o que era mais complicado mesmo eram as minhas cólicas, o fato também de eu ficar muito de cama, eu sentia muita febre, muitas dores no corpo, e aí era uma série de agravantes que felizmente chegou a gente escolher esse método. Seja como for, qual método escolher, a melhor dica é sempre procurar orientação médica.